Deixa eu trocar ideia com o Edu Panzi e com o Vinícius Andrade. O Panzi fez seu primeiro comentário. Queria te ouvir também, Vinícius, suas impressões sobre essa vitória do Galo contra o Godoy Cruz. Vitória arrancada pelo Galo na reta final, Vinícius. E tem sido assim na Sul-Americana pro Atlético, né? O Galo na Sul-Americana não deslanchou, não fez um grande jogo ainda que tenha melhorado no segundo tempo hoje. Mas o primeiro tempo muito ruim. Eu acho que o diagnóstico do Panzi em relação à parte física tem tudo a ver, eu concordo, mas aí tem uma sensação também, Cirilo. E aí é uma sensação, porque é algo subjetivo, de que o Atlético não entra com a mesma mobilização, né? A mesma concentração, por exemplo, de um jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Não entrou hoje com sangue nos olhos para encarar aqui o Godoy Cruz. Não era um jogo que você poderia dar esse luxo, porque é um jogo eliminatório. Por mais que o Godoy Cruz não seja um grande adversário, mas ele pode complicar o jogo, como quase complicou aqui pro Atlético. E aí o Cuca já faz as mexidas no segundo tempo. E, assim, a verdade é que o Atlético melhorou, só que, cara, que segundo tempo arrastado pela cera do Godoy Cruz. E a cera, no fim das contas, ela vale a pena porque o árbitro vai e dá 7 minutos de acréscimo. Ele não interrompeu a cera, ele foi permissivo com a cera no segundo tempo e deu apenas 7 minutos. Então, assim, para o Godoy Cruz, mesmo que tenha tomado a virada, ele levou vantagem em boa parte do jogo pela cera que ele fez. Mas o Atlético, no segundo tempo, o Coelho, que não foi bem na primeira etapa, na minha visão, ele foi o melhor lateral direito do Atlético dos últimos jogos. No jogo de hoje, foi melhor do que vinha sendo o Natanael. E o Saravia tem jogado muito pouco, né? Não dá nem pra gente avaliar tanto esse histórico recente do Saravia. E a entrada do Renier também, eu acho que vai agregar muito pro Hulk. Porque o Hulk tá mal, não vem fazendo grandes jogos, mesmo assim sendo decisivo em vários. Mas ele precisa de ter gente boa jogando perto dele. O Coelho muitas vezes joga distante do Hulk. O Rony é mais correria, mais transpiração do que qualidade técnica. E alguém precisa se aproximar do Hulk. E quando o Renier, com a qualidade dele, se aproximou, foi uma bela assistência, uma assistência de peito que deixou o Hulk na cara do gol. E ele fez o gol da virada atleticana. É uma vantagem mínima, mas importante, principalmente pelo contexto do jogo. 1-0 para o Godoy Cruz, o Atlético tem que correr atrás, buscar a virada. Então, o Atlético vai com uma boa vantagem, só que não é aquela vantagem que eu falei aqui que poderia acontecer de 2, 3 gols, para você se dar o luxo de chegar lá na Argentina e às vezes até rodar o time, administrar. Se o Cuca tiver que rodar o time, ele vai ter que fazer isso contra o Grêmio, porque precisa de força máxima para confirmar essa classificação. O Atlético não vai ter vida fácil na Argentina. Lá vai ser um caldeirão, mas o Galo está acostumado com o caldeirão, né? Ano passado esteve no Monumental lotado com uma festa espetacular da torcida do River. Então tem casca, tem experiência, mas vai ter que jogar muita bola e não só 45 minutos. O Atlético precisa jogar bem 90 minutos. Pois é, ô Panzi, queria mais da sua opinião também nesse pós-jogo, lembrando que vocês falam em nome de Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Aliás, esse Galo e Grêmio citado aí pelo Vinícius Andrade, domingo 4 horas, Arena MRV, jogo do Campeonato Brasileiro, antes de pensar no jogo da quinta da semana que vem, duelo da volta na Argentina contra a equipe do Godoy Cruz. Ô Panzi, você falou sobre o Galo que tem jogado um tempo inferior de maneira positiva nos jogos, né? Tem jogado menos tempo bem do que o necessário para não passar aperto. O que é necessário fazer para corrigir isso, hein, Edu? Como é que você tem identificado essas questões no Galo? Realmente isso vem acontecendo, né? O time tem demorado a se ligar. Lá contra o Flamengo, no jogo da semana passada pela Copa do Brasil, foi por um triz o primeiro tempo, hein, Edu? Você pode ter vários diagnósticos, Cirilo. O Atlético nos últimos jogos, e aí você pode empilhar partidas, né? Flamengo, Bucaramanga, Vasco, hoje contra o Godoy Cruz. Posso estar me esquecendo de outras, mas certamente elas existem. Em que o Atlético não vai bem na primeira etapa e precisa do intervalo e o segundo tempo para melhorar, para buscar empate, para tentar vencer. Às vezes não consegue, como no jogo contra o Bucaramanga, mas a partida foi para os pênaltis e o Atlético acabou vencendo, fazendo um segundo tempo melhor do que o primeiro. Primeira coisa é postura. Você tem que começar o jogo ligado, cara. No 220, seu adversário tá brigando, mordendo, correndo, você tem que fazer no mínimo igual. Hoje eu acho que faltou um pouquinho de postura sim do Atlético, apesar de eu acreditar que o time está cansado.
O Atlético hoje é um time cansado. Acho que o Cuca está esticando muito a corda para alguns jogadores. Muito mesmo. E aí são 3 fatores, na minha opinião. Primeiro, postura, que faltou hoje no primeiro tempo. Segundo, a parte física do Atlético. Terceiro, acho que foi um time muito cadenciado num jogo que pedia muita dinâmica.